E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Eu sou Ranieri Soares e este é o canal Conhecendo Geral, um lugar para você acompanhar correções e dicas de provas sobre conhecimentos gerais. Nesse vídeo de hoje, nós vamos fazer a correção da prova de conhecimentos gerais do concurso da Prefeitura de Areia, nível fundamental incompleto. Uma prova que teve 10 questões e que alguns alunos tiveram dúvidas em relação a algumas alternativas e na resolução de algumas dessas questões. Então a gente vai comentar aqui e fazer a correção para que vocês também possam acompanhar e tirar dúvidas sobre essa prova de conhecimentos gerais do concurso da Prefeitura de Areia, na Paraíba. Na primeira questão da prova, que é a questão de número 31, a questão diz o seguinte: leia o trecho a seguir acerca da violência contra a mulher no Brasil. Abre aspas. Essas formas de agressão são complexas, perversas, não ocorrem isoladas umas das outras e têm graves consequências para a mulher. Qualquer uma delas constitui ato de violação dos direitos humanos e deve ser denunciada. Esse texto, esse trecho do texto, está presente em um artigo do Instituto Maria da Penha, no site desse instituto, que é falando sobre os tipos de violência. E a questão ela pedia exatamente o seguinte: assinale a alternativa que apresenta corretamente a denominação de duas práticas presentes na sociedade brasileira em relação à mulher que resultam em diferentes formas de discriminação, desprezo e muitas vezes até violência. O que você precisava prestar atenção, e você precisa, caso você encontre uma questão como essa numa prova de conhecimentos gerais, é o seguinte: a primeira coisa que a gente precisa ver é, ele pediu duas práticas presentes na sociedade brasileira em relação à mulher. Então, se ele está dizendo aqui em relação à mulher, nas alternativas que estão dispostas para essa questão, tem duas que a gente vai eliminar logo de cara, ou 4 que nós vamos eliminar logo de cara. Eu vou para as duas primeiras. Quando a gente fala em xenofobia, que está presente aqui na letra B e na letra D, xenofobia ele tem relação à discriminação de você pertencer a um determinado lugar. Eu pertenço a uma cidade, a um estado, a um país, e eu sou discriminado por conta disso. Então essa é uma prática que está relacionada a pessoas de ambos os sexos. Então, se está relacionada a ambos os sexos e não a mulher, está relacionada a lugar, então a um marco geográfico, essas alternativas B e D, elas estão automaticamente excluídas de ser uma alternativa certa. Depois me sobraram aqui as letras A, C e E. Nas letras A e C consta a questão do racismo. E o racismo, obviamente, está ligado à raça, cor. Então, automaticamente, essas alternativas aqui, elas também estão descartadas. Até porque, como a própria questão diz, são duas práticas presentes na sociedade brasileira em relação à mulher. Então, todas aqui que a gente marcou das alternativas estão relacionadas a ambos os sexos. Então, a alternativa correta para essa questão é a alternativa que sobra, que é machismo e misoginia, que está disposto na letra E. Na próxima questão, traz um trecho de uma música e que diz, leia o trecho da música a seguir: no tempo dos derréis e do vintém, se vivia muito bem, sem haver reclamação. Eu ia no armazém do seu Manuel com um tostão, trazia 1 quilo de feijão. Depois que inventaram o tal cruzeiro, eu trago um embrulhinho na mão e deixo um saco de dinheiro. Ai, ai, meu Deus! Depois que inventaram o tal cruzeiro, eu trago um embrulhinho na mão e deixo um saco de feijão. Com base nesse trecho da música Saco de Feijão, a prova de conhecimentos gerais da Prefeitura de Areia pediu o seguinte: ele fala do trecho da música, e faz referência a antigos problemas econômicos no Brasil, na época da existência da moeda denominada de cruzeiro, mas que permanecem até hoje com o real. Esses problemas afetam, sobretudo, o poder de compra da população mais pobre, dificultando o acesso a alguns bens e serviços. Ora, vejamos, a questão diz o seguinte:
A questão fala em antigos problemas econômicos do Brasil, na época que a moeda vigente no país era o cruzeiro, mas o segredo da questão está aqui, ó, mas que permanecem hoje com o real. São problemas da época do cruzeiro, mas que permanecem com o real, que é a moeda vigente do país. Então a questão diz o seguinte: a música e o texto fazem referência aos seguintes problemas. 2 pontos. A alternativa A traz redução dos preços dos produtos da cesta básica e elevação das tarifas de energia e dos combustíveis. Está errado. Não fala da redução dos preços, fala do aumento dos preços. Porque exatamente a música diz que antes dava para comprar mais e agora com o cruzeiro se compraria menos. A alternativa A, ela está errada. A alternativa B traz constantes mudanças nos nomes das moedas no Brasil devido às suas altas valorizações. A questão não fala exatamente disso porque esse não é o problema do Brasil. Na alternativa, eu vou pular aqui, vou para o fim. Na alternativa E diz crescimento econômico tendo como causa o aumento dos preços dos alimentos. Ora, o crescimento econômico ele não está relacionado ao aumento dos alimentos. São coisas que são distintas e também a questão não fala nada sobre crescimento econômico, apesar de falar do aumento do preço dos alimentos. Na letra D fala desvalorização do real frente ao dólar afetando as exportações de alimentos por parte do Brasil. Ele nem fala da desvalorização do real porque a questão fala em cruzeiro. Fala em vintém ou outra moeda do Brasil, mas não fala nem de desvalorização do real, não chega nem a falar do real. O que dirá frente ao dólar. Então essa questão está completamente, a alternativa está completamente errada. Então a alternativa que sobra é a alternativa C, inflação e crescente aumento dos preços de alguns produtos e serviços essenciais. E por que essa questão fala desse assunto? E essa é a alternativa correta. A inflação e o crescente aumento de preços é o que a gente está vivendo exatamente agora no ano de 2022. De produtos e de bens essenciais, já que a questão é saco de feijão e fala sobre alimentos, a alta do preço dos alimentos, que é o que tem acontecido agora, né, em 2022. Então a alternativa correta é a alternativa C. Na terceira questão dessa prova, que é a questão 33, é uma questão que gerou muita dúvida em alguns alunos, que eu pude acompanhar, alguns candidatos desse concurso da Prefeitura de Areia. A questão número 33 diz o seguinte: você deve ter visto alguma reportagem ou notícias na televisão ou através de outro veículo de comunicação sobre as exportações de alimentos do Brasil para vários países. O setor responsável por essa produção e exportação de alimentos é denominado de agronegócio, que muitas vezes prioriza a exportação desses produtos em detrimento do abastecimento interno. O Brasil é um grande produtor e um grande exportador mundial de alimentos, embora falte comida para uma parcela da nossa população. Tendo por base o texto acima sobre as exportações de alimentos no Brasil, assinale a alternativa que indica corretamente 2 alimentos em que o Brasil é grande exportador mundial e um dos principais destinos dessas exportações. Para responder essa questão, o próprio enunciado dela já traz que você deve ter visto alguma reportagem ou notícias na televisão ou através de veículos de comunicação. Então, quando ele fala em reportagem, quando ele fala em notícias na televisão e quando ele fala de outro veículo de comunicação, porque aí você pode acompanhar o rádio, você pode acompanhar a internet, você pode acompanhar o jornal impresso, você pode acompanhar qualquer outro veículo. Ele já trata naturalmente de que a questão leva a você ter uma noção ou um acompanhamento das notícias do cotidiano, que é exatamente do que traz muito e do que carrega muito uma prova de conhecimentos gerais. Então você tinha que ter uma ligeira noção ou ter acompanhado as notícias em relação ao agronegócio e o Brasil enquanto um dos principais países exportadores de algum tipo de alimento. Então, aqui, para ter esse conhecimento, e sempre que você se deparar com uma questão dessa, a primeira dica que eu te dou é o seguinte:
você precisa entender que o Brasil é um dos ou o principal país exportador de soja do mundo. Então, toda vez que você vê uma questão relacionada à soja, você já concentre o seu olhar para essa alternativa, que é o que nós temos nas alternativas D e E. Eu vou excluir as outras, exatamente porque o Brasil, apesar de ter plantação de milho, plantação de arroz, esse não é o foco da exportação do Brasil. Então, sempre que você se deparar com uma questão dessa e que você vê a alternativa com soja, mire os seus olhos nessa questão. E é isso que acontece e aconteceu nessa questão aqui da prova de conhecimentos gerais da Prefeitura de Areia. Então eu tinha a alternativa D ou a alternativa E. Na alternativa D nós temos soja e feijão para a Venezuela. E muitos candidatos marcaram essa questão. Por que a alternativa soja e feijão para a Venezuela está errado? Porque o Brasil exporta soja, sim, mas feijão, não. Então essa questão aqui, em relação a essa alternativa de soja e feijão, a alternativa dela está errada. A, B e C eu já excluí, então sobra a alternativa E, soja e carnes para a China. Por quê? A China é o país que mais recebe exportação de carne em relação ao Brasil, principalmente carne vermelha. E soja, inclusive empresas já estudaram formas de plantar soja na China para não ter que levar a soja do Brasil para o tal país. Então, sempre que você vê uma questão desse tipo, relacionada a agronegócio, relacionada à exportação de alimentos, sempre que você vê a alternativa com soja, você já foque o seu olhar nessa alternativa. Então, a questão 33, a resolução dela é a alternativa E. A questão 34 também pegou muita gente, viu? Vários candidatos. Eu pude acompanhar nos grupos de WhatsApp muitos candidatos falando da questão 34. Que alguns, né, marcaram a alternativa errada. E eu vou mostrar para vocês o que foi que aconteceu. A questão 34 pedia para que o candidato observasse a charge sobre o aquecimento global. Então, a charge, como vocês estão vendo, 3 pinguins visivelmente suados estão caminhando por algo que se assemelha a um deserto com sol, e um dos pinguins fala: estou com saudade de andar no gelo. Então prestem atenção, observem a charge e um dos pinguins está dizendo: estou com saudade de andar no gelo. E eu vou grifar aqui gelo exatamente para vocês entenderem onde era que estava o segredo dessa questão. As alternativas, a questão traz um texto que fala sobre o aquecimento global, que é um processo de mudança da temperatura média em nosso planeta, na atmosfera e nos oceanos. O aquecimento global é o resultado do aumento da concentração de gás carbônico na atmosfera, elevando a temperatura média da Terra. Muitos cientistas e a imprensa vêm chamando a atenção para este problema, suas consequências e o risco para a humanidade. O Brasil é um dos países responsáveis pelo aumento de concentração do gás carbônico, CO2, e também sofre as consequências do aquecimento global, assim como o mundo inteiro. A questão diz: tendo por base a charge, veja bem, tendo por base o quadrinho, o desenho, o texto que nós acabamos de ler e as notícias sobre o aquecimento global, assinale a alternativa que indica corretamente. E a banca CPCom, ela tem muito isso de trazer em maiúsculo, corretamente, possíveis consequências para este problema. Então veja só, nós vamos ter a charge falando sobre aquecimento global com pinguins e um dos pinguins falando que tem saudade de andar no gelo. Pessoal, o detalhe dessa questão estava aí, exatamente na charge. Você não precisava nem ler o texto, mas só você ver a charge e entender o que era que a questão estava pedindo, o que é que acontece? Teve muita gente, eu vou começar por uma alternativa que eu vi, que muita gente marcou, acompanhando em grupos de WhatsApp, muita gente marcou a letra E, desmatamento da floresta amazônica e aumento do consumo. Pessoal, o desmatamento da floresta amazônica é um grave problema, mas
Nem o desmatamento da floresta amazônica e nem o aumento do consumo fazem relação ao que a questão traz e o truque que a figurinha coloca como uma deixa para que você consiga responder a alternativa correta. Então, ora, muitos candidatos marcaram a letra E, que está obviamente errada. Então, outras questões, outras alternativas, vêm com letra A, o aumento do número de espécies de animais e vegetais. Não tem nada a ver com a charge. Apesar de ter animais na charge, mas não tem nada a ver. Na letra C tem ocorrência de chuvas ácidas e destruição da camada de ozônio. Alguns candidatos marcaram essa questão também. Também não faz relação com a charge de maneira nenhuma. E a letra D, diminuição da quantidade de chuvas e das temperaturas. Ora, se o pinguim estava sentindo calor, podia até ter uma relação com chuva, só que aqui é a diminuição da quantidade de chuva, ele podia dizer que estava com calor por causa da chuva, e das temperaturas. A temperatura não diminuiu e está visível na figura do pinguim. Então, pessoal, vocês lembram quando eu mostrei aqui gelo? Se vocês olham direitinho as alternativas, na letra B, ele está dizendo derretimento do gelo polar e, consequentemente, a elevação dos níveis dos oceanos. O segredo, gente, estava exatamente aqui no derretimento do gelo polar. Se o pinguim tinha saudade de andar no gelo, é porque ele estava andando na terra porque não tinha mais gelo para ele andar por causa do derretimento do gelo. Então, gelo aqui na charge e gelo aqui na questão, a alternativa correta é a letra B, pessoal. Pessoal, na questão de número 35, eu vou até tirei o meu vídeo aqui para vocês, era uma questão um pouco grande, para vocês poderem ver aqui direitinho como era que estava disposta essa questão. A questão 35 traz o seguinte, é uma questão sobre Paraíba, sobre o estado da Paraíba, e fala do seguinte, cada uma das áreas representadas no mapa, ele traz uma figura, né, do mapa da Paraíba, e dizem que cada uma das áreas representadas no mapa indica a localização de um município e de uma cidade. São, no total, 223 municípios e suas respectivas cidades. A maioria dessas cidades é classificada como cidade de pequeno porte, com populações pequenas e também economicamente pobres. Com relação aos municípios e às cidades do estado da Paraíba, assinale a única afirmação correta. Pessoal, na verdade o mapa era mais é uma ilustração na questão, para que a questão não ficasse só meramente textual, até porque, obviamente, o concurso da Prefeitura de Areia teve candidatos de outros estados, que podem naturalmente não ter uma familiaridade tão grande com o mapa da Paraíba, né, por serem de outros estados. Então a banca CPCom decidiu, enfim, avaliou que seria necessário colocar essa figura. Mas quem conhece o estado da Paraíba, naturalmente a sua geografia, responderia fácil essa questão. A alternativa A diz: as maiores cidades são também os maiores municípios. Assim, as cidades mais populosas estão nos municípios com as maiores áreas. Isso não é verdade. Essa alternativa, ela não é verdadeira, ela é incorreta. Por quê, pessoal? A questão de cidade e a questão de município, aí são questões que são distintas, porque nós temos cidades que a sua área urbana é uma área pequena, mas ela tem um grande, né, espaço territorial, predominantemente, em muitos casos, de zona rural. Então a gente não pode fazer essa confusão de cidade e município, porque, obviamente, as cidades mais populosas, elas não estão nos municípios com as maiores áreas. Isso aí é bem distinto. Então essa alternativa, ela está incorreta. Na letra B, traz que a maioria dos municípios do estado da Paraíba e suas principais cidades estão localizadas ao longo do litoral do estado. Está errado. Nós temos várias cidades importantes no Agreste, na região do Sertão e do Alto Sertão, né? Então, as principais cidades, elas não estão ao longo do litoral do estado. Essa alternativa também está errada. Na alternativa C, traz que os municípios considerados como pobres e com populações pequenas não possuem prefeituras e nem autonomia.
essa é a alternativa que eu julgo como a que está mais errada. Porque, gente, se são municípios, eles são já são emancipados politicamente, e se são emancipados, possuem prefeituras e possuem autonomia, por serem territórios independentes, apesar de estarem ligados a um município, e também a um estado e a um país. Mas cada município ele tem a sua autonomia e tem a sua prefeitura. Então essa questão também está errada. Na letra E, traz que todos os municípios da Paraíba possuem autonomia administrativa e financeira. Está correto. Mas o ponto que está errado é não dependendo dos recursos do governo federal. Essa parte da questão, obviamente, ela está errada, porque os municípios eles dependem diretamente dos recursos do governo federal, dos recursos da União, principalmente recursos destinados à saúde e educação, que são fundos próprios, né, de financiamento. Então, a alternativa E também está errada, e a alternativa correta é a alternativa D. Cada município possui uma área rural e uma área urbana. João Pessoa e Campina Grande são os maiores centros urbanos, porque, obviamente, esses centros urbanos são as cidades. Então, a alternativa correta era a alternativa D. Então, pessoal, essa foi a correção da prova de conhecimentos gerais do concurso da Prefeitura de Areia, na Paraíba, nível fundamental incompleto. Se você ficou com mais alguma dúvida, ou se você tem sugestões de outras provas para que a gente possa corrigir aqui também e disponibilizar a correção em vídeo aqui no canal, pode entrar em contato com a gente por e-mail ou também no Instagram. Valeu? Até a próxima então, aqui no canal Conhecendo Geral.